que tem como título A Beleza e a Glória do Culto Levítico. Neste trimestre, estamos estudando o livro de Levítico, adoração, santidade e serviço, os princípios de Deus para a sua igreja em Levítico. Esta lição será ministrada no próximo domingo, na nossa igreja sede e também nas subsedes. Então, vamos estudar a beleza e a glória do culto levítico. O texto áureo apresentado aqui na nossa lição encontra-se no livro de Levítico, capítulo 9, versículo 23. Diz o seguinte, o texto bíblico: Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação. Depois saíram e abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Repetindo, e a parte final, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. A verdade prática diz o seguinte: o verdadeiro culto divino não se impõe pelo ritualismo, nem por sua pompa, mas pelo quebrantamento de coração e pela integridade de espírito. A glória de Deus não pode faltar. Que lição que nós aprendemos aqui, na verdade prática, sobre o culto divino. Que o culto divino, ele não se impõe pelo ritualismo frio, irreverente, nem pela sua pompa, pela grandiosidade do templo, da liturgia, mas o verdadeiro culto divino que nós prestamos ao Senhor, ele se impõe, ele é mostrado pelo quebrantamento de coração. Quando as pessoas estão na igreja, no local de culto, adorando ao Senhor, com quebrantamento de coração, com integridade de espírito, e o principal, no culto divino, no culto que nós prestamos ao Senhor, a glória de Deus não pode faltar. Nós lemos aqui no texto áureo que nós lemos aqui, em Levítico 9, 23, que quando saíram da tenda Moisés e Arão, eles abençoaram o povo, e o que aconteceu? A glória do Senhor, a presença do Senhor apareceu a todo o povo. Um culto aonde não é manifestada a presença do Senhor, a comunhão com o Senhor, a glória do Senhor, não tem finalidade. Ele é um culto incompleto, porque a finalidade do culto é adorarmos ao Senhor e a sua glória se manifestar. A leitura bíblica aqui da nossa lição encontra-se no livro de Levítico, capítulo 9, do versículo 15 ao versículo 24, e eu peço para o evangelista Cláudio Bortoni fazer esta leitura. Levítico capítulo 9, versículo 15 ao 24. Depois fez chegar a oferta do povo e tomou o bode da expiação do pecado, que era pelo povo, e o degolou e o preparou por expiação do pecado como o primeiro. Fez também chegar o holocausto e o preparou segundo o rito. E fez chegar a oferta de manjares, e a sua mão encheu dela, e a queimou sobre o altar, além do holocausto da manhã. Depois degolou o boi e o carneiro em sacrifício pacífico, que era pelo povo,
e os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue que espargiu sobre o altar em redor, como também a gordura do boi e do carneiro, e a cauda, e o que cobre a fressura, e os rins, e o redenho do fígado. E puseram a gordura sobre o peito, e ele queimou a gordura sobre o altar. Mas o peito e a espádua direita Arão moveu por oferta de movimento perante o Senhor, como Moisés tinha ordenado. Depois Arão levantou as mãos ao povo e abençoou-o, e desceu, havendo feito a expiação do pecado e o holocausto e a oferta pacífica. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, depois saíram e abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Vou repetir. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo, porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que vendo todo o povo jubilou e caiu sobre as suas faces. Amém. Os objetivos deste estudo sobre a beleza e a glória do culto levítico são, primeiro, mostrar como era o culto a Deus no Antigo Testamento. O outro objetivo, mostrar os elementos do culto levítico, explicar as finalidades do culto levítico e conscientizar os ouvintes de que o verdadeiro culto divino, ele não se impõe pelo ritualismo frio, mas pelo quebrantamento de coração e pela integridade de espírito. Nós estudaremos sobre o culto divino. O que é mais importante em um culto? O que é que o irmão acha que é mais importante em um culto? A liturgia, a forma que o culto é preparado? Ou será que mais importante no culto são os obreiros que estão ali prestando o serviço a Deus, os cantores, a organização? O que realmente agrada ao Senhor quando nós estamos reunidos para prestar um culto ao Senhor. E no decorrer desta aula, nós então mostraremos para os irmãos que o verdadeiro culto divino, ele é prestado com sinceridade, com reverência, e estaremos também mostrando como nós devemos prestar um culto ao Senhor. Mas afinal, o que é culto? E o que é o culto divino? A palavra culto é originária do vocábulo latino culto, e significa adoração ou homenagem que se presta ao Supremo Ser. Então, a palavra culto, ela é originária de um vocábulo latino que tem o significado de adorar, prestar homenagem ao Supremo Ser. E este Supremo Ser é o nosso Deus, o Criador de todas as coisas. Então, culto é adorar, homenagear o nosso Deus. No grego, nós temos duas palavras no Novo Testamento para culto. A palavra latreia, que significa adoração, e a palavra proskineo,
que também significa adoração, reverenciar, prestar obediência, render homenagem. Então, quando estamos prestando obediência, nós também estamos cultuando ao Senhor. E qual é a definição teológica de culto? O culto é o momento da adoração que tributamos a Deus. Ele marca o encontro do Supremo Ser com os seus adoradores. Então, o culto é aquele momento em que nós estamos adorando ao Senhor, tributando adoração a Ele, e aquilo ali é marcado com o encontro de Deus e dos seus adoradores. Então, no culto tem aquele que está sendo adorado, que é Deus, está presente, e o adorador. Então, nós estamos, então, adorando ao Senhor com sinceridade, e quando estamos adorando, cada membro da congregação deve sentir-se e agir como integrante desta comunidade que é a Igreja de Cristo. O culto cristão como um ato mais importante, mais revelante e mais glorioso da vida do homem. Então, o culto cristão é o ato mais importante, mais revelante e mais glorioso da vida do homem. O que é que nós devemos evitar quando nós estamos cultuando ao Senhor? Nós temos de evitar dois extremos. O primeiro extremo é a informalidade, a irreverência profana, indecente. As pessoas se reúnem e acham que o culto pode ser feito de qualquer maneira. Chegam até mesmo a dizer que são adoração irreverente, com liturgias que não trazem uma verdadeira ordem ao culto, com danças, com instrumentos estridentes, com coreografias. Então, esta informalidade profana e indecente deve ser descartada, evitada num culto divino. E também um outro extremo que deve ser evitado é o ritualismo frio, o formalismo, aquela liturgia que prende, ela segue um cronograma, nada pode ser alterado, o Espírito Santo não tem liberdade para agir, e este ritualismo, ele mata o genuíno culto bíblico. Então temos aqui dois extremos, a irreverência, a informalidade, que tudo pode, não tem horário para começar, não tem horário para terminar, é uma verdadeira bagunça, e também devemos evitar o outro extremo, que é aquela formalidade fria. Nada pode ser alterado, ninguém pode dar um glória a Deus, o Espírito Santo não pode ser manifestado, que imediatamente o dirigente do culto já interrompe. Então, são dois extremos que devem ser evitados. Nós temos que entender que quando nós nos reunimos é para prestar um culto ao Senhor. O Senhor se faz presente e o Espírito Santo tem total liberdade para operar. O verdadeiro dirigente do culto é o Espírito Santo, mas tudo deve ser feito com reverência, com ordem e com decência. Bom, a nossa lição aqui apresenta 3 tópicos. E o primeiro tópico é o culto no Antigo Testamento. Então, este culto divino, já desde o Antigo Testamento, ele já é
já era prestado ao Senhor. Na antiga aliança, o povo de Israel prestava culto ao Senhor. E também na nova aliança, nós também prestamos o culto ao Senhor. Nós encontramos aqui na lição que na era patriarcal já se prestava culto a Deus. Por exemplo, Noé já prestava culto a Deus. O primeiro grande patriarca a prestar culto a Deus foi justamente Noé. Lá em Gênesis capítulo 8, versículo 20, nós encontramos: edificou Noé um altar ao Senhor e tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa e ofereceu holocaustos sobre o altar. Então aqui estamos vendo Noé já prestando um culto ao Senhor. E também na era patriarcal temos aqui Noé. Depois vemos também aqui na Bíblia tanto Abraão, Isaque e Jacó. Eles construíram altares para adorar ao Senhor. E então tem aqui os textos bíblicos apresentados: Gênesis capítulo 12, versículo 7, capítulo 26, versículo 25, e Gênesis capítulo 35, do 1 a 7, nos mostra claramente tanto Abraão, Isaque e Jacó prestando um verdadeiro culto ao Senhor. Nós também encontramos no período de Moisés, desde o momento em que eles saíram do Egito e peregrinaram durante 40 anos pelo deserto para alcançar a terra prometida, nós percebemos ali e notamos que o culto era feito ao Senhor. O culto passou da informalidade para uma etapa teológica. Então Deus orientou Moisés, os levitas, como eles deveriam, durante todo este período que estiveram caminhando pelo deserto, a maneira correta que eles deveriam adorar ao Senhor. Também nós encontramos no Antigo Testamento, no tempo de Davi e de Salomão, o culto prestado ao Senhor. Até a ascensão de Davi como rei de Israel, preste bem atenção, a música não era utilizada no culto. Quando nós falamos aqui o culto dos patriarcas, o culto no período de Moisés, o louvor, a música não estava incluída neste culto. Houve sim alguns casos isolados, por exemplo, o cântico de Miriam, o cântico de Débora, foram manifestações espontâneas de louvor, mas não estava incluído no culto. Então, a partir de Davi, que também ele era rei, foi rei, era profeta, salmista, músico, ele oficializou o cântico no templo, no tempo dele. Então, nós vemos ele estabelecendo instrumentos, coros, pessoas que tinham a incumbência de adorar ao Senhor. E depois, então, Salomão, quando ele construiu o templo, e ele também inaugurou o templo, também Salomão enriqueceu a liturgia do culto ao Senhor com a música, com instrumentos e com adoração divina. Colocou pessoas no templo para ministrarem o louvor. Vemos também Ezequias
também se destacou pelo culto ao Senhor e também utilizando de cantores e instrumentos. E também após o cativeiro babilônico, quando eles voltam da Babilônia, nós podemos encontrar que o retorno a Jerusalém, os repatriados, incentivados por Esdras e Neemias, eles reavivaram o culto levítico, também estabelecendo cantores. Então, a partir de Davi, nós encontramos a música na casa do Senhor com a finalidade de adorar. Queremos ressaltar aqui que quando a música foi colocada na adoração ao Senhor, Davi estabeleceu, não tinha essa tal de dança. Hoje nós vemos nas igrejas, algumas igrejas que inventaram o chamado Ministério da Dança, de coreografias, que é uma verdadeira abominação na casa do Senhor. Não tem um texto bíblico que mostre que no culto prestado no Antigo Testamento e no Novo Testamento a dança fazia parte. O caso aqui de Miriam foi um momento espontâneo em que ela, pela vitória que recebeu, então ela ali do povo de Israel, ela começou então a glorificar a Deus, a cantar e a dançar, sendo que esta palavra dança no original, na língua hebraica, tem o significado de pular como uma gazela. Então alguém, num momento espontâneo de extrema felicidade, pula, salta de alegria e glorifica o nome do Senhor. Não tem nada a ver com essa tal de música, de dança, coreografia, pessoas que ficam na frente do púlpito, dançando, se mexendo. Isso nunca fez parte. Agora sim, instrumentos, cantores, de forma reverente, com muita reverência, então cantavam e prestaram culto ao Senhor. E também no Novo Testamento nós encontramos assim, pessoas adorando ao Senhor. Se você quiser ter o entendimento, os hinos que eram cantados naquele tempo, é só você ler o livro de Salmos. O livro de Salmos era o inário do povo hebreu. Compare as músicas que são cantadas hoje nas igrejas com as músicas que eram cantadas naquela época. E só você ler o livro de Salmos. Então hoje nós encontramos muitas músicas na igreja que são músicas repetitivas, são 4 ou 5 frases que ficam repetindo várias vezes, parece mais um mantra com mensagens de autoajuda. São músicas antropocêntricas que têm mais o objetivo de entreter as pessoas que estão presentes e cultuar a Deus. Irmão Cláudio, por incrível que pareça, inventaram até um tal de reteté, que as pessoas ficam cantando uma música estridente, ficam se balançando, se mexendo na igreja e dizem que isso é para louvar a Deus. Não tem nada de louvor, ao contrário. Este tal de reteté, de aviãozinho, isto é profanação, estão profanando a casa do Senhor. Então, na Bíblia, nós encontramos a maneira correta de adorar ao Senhor, de cantar e de prestar um culto ao Senhor. O nosso irmão evangelista Cláudio vai estar agora abordando o segundo tópico e o terceiro tópico. Amém, glórias a Deus. Bom, o segundo tópico, observaremos agora os elementos do culto divino. Chama-nos a atenção a sua glória, a sua beleza e a consagração. Quanto ao sacrifício, que é o primeiro subtópico do tópico 2, sacrifícios, a inauguração do templo de Salomão deu-se com a chegada da tenda do tabernáculo, com a arca sagrada, com a arca da aliança.
conforme 1 Reis 8:5, que está escrito na parte final, diante da arca, sacrificando ovelhas e vacas que não se podiam contar nem numerar pela sua quantidade. Então essa foi a inauguração do templo, e sacrificaram inúmeros animais que não se podiam nem contar e nem numerar pela sua quantidade. Então nós vemos que no capítulo 1 de Levítico está registrado a demonstração das ações de graça de Salomão e de Israel ao Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Os cânticos, logo em seguida, os cantores e músicos puseram-se a louvar o Senhor. Segundo a Crônicas 5:13 está escrito: e aconteceu que eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazer ouvir uma só voz, um coro, bendizendo e louvando ao Senhor, e levantando eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais, e louvando ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. E então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. Então, alguns elementos já foram citados aqui. O primeiro, o sacrifício inaugural. Depois, o subtópico 2, os cânticos. E agora a exposição da palavra. No momento da palavra, Salomão faz uma narrativa, uma síntese da história sagrada até aquele instante, mostrando a intervenção de Deus em cada etapa da história de Israel, desde a saída de Abraão, da terra de Ur, até esse momento presente em que Moisés, pela mão de Deus, tira os israelitas da escravidão dos egípcios. E depois o subtópico 4 fala-nos da oração como elemento do culto levítico. O rei, dirigindo-se a Deus em oração, agradece pelo momento e intercede não só por Israel, mas também pelos gentios, conforme está escrito em 2 Crônicas 6, do versículo 32 ao 33, eu pego aqui o final do 33, que diz: a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam, como o teu povo Israel, e a fim de saberem que pelo teu nome é chamada esta casa que edificarei. Então nós vemos, e depois da oração como elemento do culto, vem o momento da leitura da palavra de Deus, também como elemento do culto. Após o cativeiro babilônico, a palavra de Deus começou a ser lida publicamente como parte da liturgia do culto. Observamos lá em Neemias capítulo 1 ao 18. Isso no tempo de Esdras e Neemias. E nesse período os sacerdotes começaram a explicar e a interpretar a lei ao povo. Antes dessa ocasião, a leitura das escrituras limitavam-se em ser lidas publicamente, que nos relata nos montes de Gerizim e Ebal, conforme no capítulo 28 de Deuteronômio e capítulo 29. E depois da leitura da palavra de Deus como elemento do culto, nós vemos a bênção. O culto levítico era encerrado com a bênção arônica, conforme Deus pediu para que Moisés ensinasse Arão a abençoar o povo, que encontramos lá em Números capítulo 6, versículo 24 ao 26, que diz: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti
e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Então, nós vemos que em Êxodo 19, 5 também diz: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. O povo de Israel era propriedade do Senhor. E sempre no final do culto, Arão os abençoava com essa bênção. Hoje nós temos nessa dispensação da graça a bênção apostólica, que Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 13, verso 13, que a graça do Senhor e o amor de Deus e a comunhão do Espírito sejam com todos, e todos digam amém. Bom, o tópico 3 fala-nos sobre explicar a finalidade do culto divino. Eram 4 as finalidades básicas do culto levítico: adorar a Deus, reafirmar a aliança divina, professar o credo mosaico e aguardar o Messias. Era uma celebração teológica e messiânica. Adorar ao único Deus. Ao adorar a Deus, 2 coisas Israel demonstrava. A primeira era a aceitação do único e verdadeiro Deus. E a segunda é a rejeição dos deuses pagãos. Levítico 19:4 diz: não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então o culto de Israel, ele afastava o povo das idolatrias, das influências do Egito e das trevas, e aproximava-o de Deus. Salmo 96, verso 5 diz: porque todos os deuses dos povos são coisas vãs, mas o Senhor fez o céu e a terra. Outra finalidade do culto levítico é reafirmar as alianças antigas. Os filhos de Israel reafirmaram a aliança com Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Levítico 26, versos 9, a parte B: e confirmarei o meu concerto convosco, dizia Deus. E em seus cânticos edificantes, cânticos espirituais, eles reafirmavam a fé na presença de Deus em sua vida familiar também. O salmista, no Salmo 47, versos 9, ele diz: os príncipes dos povos se congregaram para serem o povo de Deus de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus, escudo como proteção, e ele está muito elevado, falando que Deus é muito elevado. E a penúltima finalidade do culto levítico é professar o credo divino, guiados pela liderança do ministério levítico. Eles professavam o seu credo, em que cremos, conforme o credo é Deuteronômio 6,4, que é o monoteísmo. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E nesta sentença resume-se toda a teologia do Antigo Testamento, que nós cremos num único e eterno Deus, subsistente em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Embora sejam 3 pessoas distintas, é um único Deus. E a última finalidade do culto levítico, para me poder passar aqui para o pastor Miranda, a última finalidade do culto levítico, nesta lição, é aguardar o Messias. Os salmos, eles são cristológicos, descrevem a paixão, a morte, a ressurreição e a glorificação do Senhor Jesus como Rei dos Reis. Então, um israelita de fé predisposto a servir a Deus jamais seria surpreendido com a chegada do nosso amado Messias. Estamos concluindo. Amém. Estamos aqui concluindo
a nossa lição e queremos dizer que os filhos de Israel, no Antigo Testamento, foram orientados pelo Senhor a maneira que eles deveriam prestar um culto a Deus. Mas eles, infelizmente, não obedeceram às orientações do Senhor e foram contaminados pelo formalismo e prestavam um culto que não era o culto verdadeiro. Nós encontramos em Isaías, capítulo 29, versículo 13, o Senhor dizendo: porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim e com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Olha o perigo aqui do formalismo. Iam para cultuar ao Senhor, iam para a congregação, seguiam todo o formalismo, se aproximavam dele com a sua boca, diziam que honravam ao Senhor, mas o seu coração se afastava de Deus. E isto não pode acontecer. E o próprio Senhor Jesus Cristo nos orientou a maneira que nós devemos adorá-lo. João capítulo 4, versículo 24. Deus é Espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Deus é o nosso Senhor, nosso Salvador, devemos prestar culto a Ele, mas o culto tem que ser em espírito e em verdade. E Paulo ainda nos ensina em Romanos, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 3, mas principalmente aqui no final do versículo 1, que o nosso culto deve ser um culto racional. Um culto santo, com reverência e com a liberdade do Espírito Santo de Deus. Então, que possamos cultuar ao Senhor dentro desses princípios que nós estudamos nesta manhã. Amém.